Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os fármacos utilizados para hemostasia e também trombose. E o que é hemostasia? A hemostasia é a interrupção do sangramento que está ocorrendo nos vasos sanguíneos e ela vai fazer com que não ocorra hemorragia. Então, ela previne essa hemorragia. Para que essa hemostasia ocorra, nós precisamos fazer a adesão e ativação de plaquetas e também a formação de fibrina. Vamos relembrar um pouquinho como ocorre a hemostasia. Eu sei que vocês já viram isso em fisiologia, mas eu vou relembrar para a gente poder entender como que os fármacos atuam aqui. Quando o aparelho dos vasos sanguíneos é danificado, vai-se ter então diversos fatores que vão auxiliar na hemostasia e coagulação. A primeira coisa que acontece quando tem essa danificação é a vasoconstrição. Então, o nosso organismo vai fazer com que a região onde teve a exposição do colágeno ou o fator tecidual exposto, vai fazer com que essa região tenha vasoconstrição para diminuir o fluxo de sangue naquela região. Quando nós temos a exposição do colágeno que está na nossa pele, as plaquetas vão aderir e liberar fatores plaquetários. Quando ela adere e libera fatores plaquetários, ela vai estimular mais ainda a vasoconstrição e vai fazer com que outras plaquetas se agreguem, formando um tampão plaquetário. Quando nós temos aí o fator tecidual, exposto, nós vamos ter uma cascata de coagulação, que eu já vou mostrar para vocês como funciona, juntamente com o tampão plaquetário frouxo, tá? Essa cascata também vai estimular a formação de trombina e conversão do fibrinogênio em fibrila. A partir do momento que a gente tem a formação do tampão ou a conversão de fibrinogênio em fibrila, nós vamos ter a formação do coágulo, que é um tampão plaquetário mais reforçado. Então, se nós tivermos um ferimento pequeno, tem aí o tampão plaquetário frouxo e a homeostasia temporária volta. Por exemplo, quando a gente tira sangue, é um ferimento pequeno. Agora, quando a gente tem um ferimento maior, daí nós vamos ter que ter a formação de um coágulo, que é um tampão bem reforçado. E esse tampão ele vai ficar ali até que ocorra o reparo tecidual, o crescimento celular normal volte àquela região. Nós, quando temos a formação do coágulo também, nós vamos ter aí a produção de fibrina levemente dissolvida no plasma. Essa fibrila, ela vai ser dissolvida pela plasmina, que é uma enzima que dissolve a fibrila. Então, quando nós temos o coágulo dissolvido, o crescimento celular e tecidual reparado, a célula, aparelho do vaso sanguíneo, ele vai voltar a estar íntegro. Então, vamos ver como que o nosso vaso sanguíneo ele é composto. Ele é composto aqui por endotélio, por uma camada de tecido colágeno, que é um tecido subendotelial que fica logo abaixo do endotélio. Nós temos também célula muscular lisa, que vai auxiliar na vasoconstrição e vasodilatação desse vaso. Então, quando nós temos um rompimento do vaso sanguíneo, o nosso colágeno vai ser exposto e ele é essencial, porque essa exposição do colágeno vai atrair e ativar plaquetas. Então, essas plaquetas vão liberar fatores plaquetários. Os fatores plaquetários vão atrair
mais plaquetas para que essas plaquetas auxiliem na agregação e na formação do tampão plaquetário. Então, resumidamente, é dessa forma que começa a ocorrer a adesão plaquetária e também a formação do tampão, que a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Normalmente, não ocorre essa adesão plaquetária em vasos sadios. Por quê? Porque o endotélio, quando ele está intacto e quando ele está sadio, ele libera prostaglandina e óxido nítrico. Esses dois compostos não deixam com que ocorra a agregação plaquetária. Então, normalmente, é isso que acontece. Quando o endotélio vascular ele sofre de alguma doença, como por exemplo uma arteriosclerose, como a gente falou na aula passada, vai começar a ocorrer a adesão aí de plaquetas, tá? Então, lembrem-se disso, o endotélio vascular sadio impede a adesão de plaquetas, porque ele libera prostaglandina e também óxido nítrico. E as plaquetas, elas vão se aderir em áreas doentes ou áreas lesadas. E então elas vão ser ativadas. Quando essa área ela está lesada ou ela está doente, ela vai mudar a sua formação e vai expor os fosfolipídios carregados negativamente. Esses fosfolipídios vão então sintetizar ou liberar alguns mediadores que vão fazer com que essas plaquetas comecem a se aderir ao local. Quando nós temos um ferimento extenso, o nosso tampão plaquetário ele precisa ser transformado em coágulo, porque só o tampão não ia dar conta. Então, o organismo ele desenvolveu dois métodos. Um deles é a via intrínseca e o outro é a via extrínseca. A via intrínseca ela é ativada por contato, quando nós temos, por exemplo, o contato do sangue com o colágeno ou outros ativadores. Já a via extrínseca é quando ocorre um dano que expõe o fator tecidual 3. Então, claro que vocês vão ver com muito mais detalhe isso em hematologia, mas para vocês terem uma noção desses fatores. Vamos começar falando da via intrínseca. Na via intrínseca, nós vamos ter principalmente, primeiramente, digamos assim, a ativação do fator 12 em fator 12 ativo. O fator 12 ativo, na presença de cálcio, vai ativar o fator 11. Esse fator 11, na presença de cálcio, ele ativa, por sua vez, o fator 9. O fator 9, juntamente com o fator 8, ele ativa o fator 10. E daí, nessa região, tanto a via intrínseca quanto a extrínseca vai ter uma via em comum. Então, vamos ver a via extrínseca, daí a gente termina a via em comum junto, tá? Quando nós temos aí um dano tecidual, né, que é ativa o fator 3, fator tecidual 3, esse fator, ele vai ativar o fator 7. Então, nós vamos ter fator tecidual 3 e 7 ativo. Esses fatores, 3 e 7, podem ativar o fator 9 ou ativar o fator 10. Lembrando que para o fator 10 ser ativo, ele precisa de cálcio e fosfolipídio. O fator 10 ativo, ele então vai estar totalmente ligado aí à ativação da trombina, onde ele, na presença de protrombina, cálcio,
fosfolipídio e também fator 5, vai ativar, né, vai fazer essa protrombina virar trombina. Essa trombina ela pode atuar como retroalimentação e fazer com que tenha mais uma cascata intrínseca, se for necessário. A trombina ela vai então transformar fibrinogênio em fibrina, ou ela vai ativar o fator 13. Tanto o fator 13 quanto a fibrina, na presença de cálcio, vai formar uma rede de fibrina. Essa rede de fibrina, ela vai reter eritrócitos dentro, formando uma malha e acaba formando um coágulo estável. O coágulo são apenas, né, uma correção temporária, e quando o nosso vaso ele começa a se reparar, esse coágulo então ele é desintegrado. Quando, lembram-se lá, a fibrina é quebrada em fragmentos pela enzima plasmina, tá? Não vamos esquecer disso. Então, assim, bem resumidamente, tudo que eu falei para vocês até aqui, o que vai acontecer para interromper um sangramento normalmente? Ativação de plaquetas. Depois que essas plaquetas foram ativadas, nós vamos ter a formação de um tampão hemostático para interromper o sangramento. E no final, nós vamos ter então a fibrina para reforçar esse tampão. Nós podemos ter alguns defeitos na coagulação. Esses defeitos podem ser hereditários ou adquiridos, sendo que, pessoal, os adquiridos são mais comuns nessa doença. Então, os defeitos hereditários são a hemofilia, que pode ser clássica ou hemofilia B. A hemofilia clássica é a ausência do fator 8. E na hemofilia B, nós temos a ausência do fator 9. Já nos defeitos adquiridos, pode ser por doenças hepáticas, onde nós não temos a formação desses fatores, ou falta de algumas proteínas e enzimas. Pode ser por deficiência de vitamina K ou excesso de terapias com anticoagulante oral. Nós vamos falar sobre a vitamina K e sobre esse excesso de terapia de anticoagulante, porque eu vou explicar para vocês por que a gente utiliza esses anticoagulantes na área da farmacologia. Eles são muito importantes e a gente já vai entender por quê. Quando nós temos essas deficiências, nós vamos utilizar fármacos que auxiliem no fator de coagulação. E quais são esses fármacos que atuam nessa cascata de coagulação? Primeiro fármaco que se procura é a vitamina K. Então, um dos exames que é realizado em pacientes com problema de coagulação é a verificação da dosagem de vitamina K. Por quê? Porque a vitamina K ela é essencial para a formação dos fatores 2, 7, 9 e 10. Nós podemos fazer suplemento dessa vitamina por via oral ou por via parenteral. Lembrando que por via oral nós necessitamos de sais biliares para absorção dessa vitamina. Então, é essencial. Lembrando ainda que existe uma forma sintética, que é como se fosse um profármaco, chamado fosfato de sódio menadiol, que é hidrossolúvel. E ele não precisa dos sais biliares para ser absorvido. Por que a vitamina K precisa dos sais biliares? Porque ela é lipossolúvel. Então, vamos lembrar aí de alguns medicamentos que a gente viu na semana passada. Já vão pensando aí qual fármaco que inibia aí esses sais biliares. Vocês lembram?
Então, coloque aí no papel que eu vou fazer essa pergunta no nosso questionário, tá? Então, o que acontece? Quando a gente utiliza fármacos que inibem os sais biliares, eles vão inibir a absorção de vitamina K. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. A trombose, ela vai ocorrer quando nós temos uma hemostasia no local errado. Então, quando o nosso sangue ele está coagulando, está formando placa num local que não precisa. Ou seja, é a formação patológica de um tampão dentro do vaso sanguíneo na ausência de sangramento. Então, quando que vai acontecer? Quando o nosso vaso sanguíneo está doente, quando ele está com algum problema e começa a mandar sinais para que ocorra a coagulação. E a trombofilia é o aumento da coagulabilidade. Esse fator pode ser hereditário. Então, a trombose ela pode acontecer por duas maneiras, através da hemostasia no local errado ou através da trombofilia. Nós temos dois tipos de trombo que podem acontecer no nosso organismo: o trombo arterial e o trombo venoso. O trombo arterial, ele é conhecido como trombo branco e ele consiste principalmente de plaquetas e de fibrina. Não tem quase hemácia, por isso que ele é branco, tá? Geralmente ele está associado à arteriosclerose, por isso, né, arterial. Ele vai se aderir nas artérias e ele vai estar muito associado com a arteriosclerose, que é o que a gente falou a semana passada. Então, começa a ter a formação dessa placa de gordura e as plaquetas começam a se aderir no mesmo lugar, podendo interromper o fluxo sanguíneo, causar isquemia e morte por infarto, por AVC, tá? Então, pode acontecer. Essa isquemia, ela pode ser no local, né, no coração, por exemplo, ou pode ser no tecido à distância e matar aquele tecido, tá? Então, o trombo arterial, ele é mais perigoso que o trombo venoso, que o trombo vermelho, porque ele pode ter uma tragédia muito grande, né? Pode levar à morte, e é bem comum acontecer isso. Por isso que nós temos que sempre controlar nosso colesterol, que esse trombo, ele geralmente está associado à arteriosclerose, que está associada ao colesterol. No trombo vermelho, que acontece no tecido, nos vasos, venoso, ele vai ter uma consistência gelatinosa, vai ter presença também de hemácia, mas a maioria da composição, é claro, vai ser plaqueta. E o que acontece se esse trombo que foi formado aí nas nossas artérias e veias se soltar? Então, esse trombo ele pode formar um embolo, que é um trombo flutuante, que vai começar a flutuar dentro da circulação. Se for trombo venoso, geralmente ele vai se alojar nos pulmões e pode causar aí trombose pulmonar, aumentar a pressão do pulmão e também, é claro, pode acontecer de causar uma hemorragia pulmonar. Já os trombos que estão provenientes do lado esquerdo do coração ou das artérias, ele geralmente se aloja no cérebro ou em algum outro órgão, como por exemplo o coração mesmo. E aí, como eu falei para vocês, nós podemos ter um AVC ou um infarto. Tem que se cuidar muito em relação a isso. A medicina evoluiu muito nos últimos anos e a gente sabe que tem diversos métodos para verificar como
está, se você tem informação de trombo, se você tem algum problema aí em relação à arteriosclerose. Então, sempre, pessoal, indiferente da idade, é bom sempre nós fazermos e também exigir dos nossos pais fazer os exames de rotina, como diabetes, glicerídeo e colesterol. Porque a gente vai falar sobre diabetes, né, numa próxima ocasião, e vocês vão ver que a diabetes ela influencia muito no colesterol e no triglicerídeo. Mas isso, como eu falei para vocês, vai ficar para uma próxima aula. Então, lembrando, os exames de rotina são sempre extremamente importantes. E quais são os tratamentos farmacológicos para prevenir essa trombose? Existem diversos fármacos que vão afetar a hemostasia no local errado e nós tentamos distinguir esses fármacos em 3 conjuntos. O primeiro é a coagulação sanguínea, então ele vai impedir a formação de fibrina. O segundo vai atuar na função plaquetária e o terceiro vai atuar na remoção da fibrina. Eu vou falar para vocês, tentando deixar de um jeito mais fácil, em relação, por exemplo, qual fármaco vai interagir no trombo branco e qual fármaco vai interagir nos trombos vermelhos, porque eu acho mais fácil de entender, tá bom? Então, vamos começar falando dos fármacos que vão prevenir o trombo vermelho. Nós temos fármacos anticoagulantes injetáveis e anticoagulantes orais. Os anticoagulantes injetáveis são a heparina, que é o principal fármaco dessa classe, e alguns derivados, e também nós temos os novos inibidores de trombina. Nos anticoagulantes orais, nós temos a varfarina e alguns compostos correlatos, mas eu vou dar mais atenção à varfarina, que é o medicamento mais utilizado como anticoagulante oral. E também nós temos os inibidores de trombina ativos por via oral. Vamos começar falando da heparina. Com certeza vocês já ouviram falar dela. Ela é utilizada para muitas coisas, até mesmo para exames laboratoriais. Nós utilizamos aí para não deixar coagular o sangue quando fazemos coleta sanguínea. Mas o que a heparina é, né? A gente às vezes pensa que é um fármaco só, mas não. A heparina é uma mistura de substâncias. É uma mistura de substâncias da família dos glicosaminoglicanos sulfatados. Então, são mucopolissacarídeos, né? Diversos tipos que vão formar a heparina. Nós temos alguns fragmentos de heparina que são conhecidos como heparina de baixo peso molecular e são usados em pacientes com situações especiais. Esses fragmentos, os mais comuns são a noxiparina, dalteparina e também o fondaparinux. Então, esses são alguns fármacos. Esses fármacos, que são fragmentos da heparina, eles geralmente são utilizados em pacientes com insuficiência renal, porque a heparina, ela é uma molécula, né? Vocês já imaginam, né? Uma molécula, não, várias moléculas, e elas são eliminadas por via renal. Então, quando a gente utiliza moléculas muito grandes, né, que são mucopolissacarídeos, muitas vezes a pessoa que tem alguma doença, insuficiência renal, não consegue fazer a eliminação. E por isso utiliza-se esses fragmentos de heparina no local da heparina completa. E como que a heparina atua? Ela vai atuar inibindo a coagulação através da
ativação da antitrombina 3. Quando ela ativa essa antitrombina 3, ela inibe a trombina. Antitrombina, pessoal. Então, o nome próprio já diz, né? E ela também pode inibir alguns fatores. Então, pessoal, olhem aqui. A heparina, quando ela é utilizada, ela vai se ligar à antitrombina e vai ativar essa antitrombina. Essa antitrombina, então, vai se ligar aqui, por exemplo, ao fator 2A e vai inibir esse fator. Então, olhem que interessante, pessoal. A heparina aqui, ela se liga tanto à antitrombina quanto ao fator 2A. Já aqui, a heparina ela só se liga à antitrombina e o fator 5A se liga a essa antitrombina. Quando a gente fala dos outros fármacos fragmentados, eles vão atuar somente na antitrombina, não tem esse segundo sítio de ligação. Então, é este o mecanismo de ação. Ela ativa a antitrombina se liga a alguns fatores e, consequentemente, inibe a formação do coágulo, a formação da trombina. A heparina, ela não é absorvida por via oral, por isso ela precisa ser administrada ou por via intravenosa ou por via subcutânea. Intravenosa tem ação imediata. Na subcutânea, nós vamos demorar 60 minutos para começar a ter ação da heparina. E na subcutânea precisa ser heparina de baixo peso molecular. Em relação à sua eliminação, ela demora aí para ser eliminada, a meia-vida dela demora de entre 40 e 90 minutos e essa eliminação vai ser por via renal. Por isso que eu já falei para vocês, né? Precisa-se avaliar a fisiologia renal do paciente antes de administrar esse medicamento, porque senão ele pode fazer com que o rim fique supercarregado, né? Então, ele vai precisar trabalhar mais. Então, pacientes que têm insuficiência renal, nós não utilizamos a heparina, e sim os fragmentos. Em relação aos efeitos adversos, nós temos hemorragia, é claro, lembrando que a hemorragia ela vai ser um efeito adverso de qualquer anticoagulante. Osteoporose, quando se utiliza por mais de 6 vezes, e aumento na concentração plasmática de potássio. Pode-se ter reação de hipersensibilidade, e aqui, pessoal, um ponto extremamente importante. A heparina pode causar trombose. Por quê, professor? Porque nós vamos ter um aumento de anticorpos que vão se ligar ao fator plaquetário 4, ao qual a heparina se ligou. E vai levar aí a uma lesão imunológica, uma lesão da parede vascular, que pode causar uma trombose e também uma coagulação. Então, tem sempre que estar avaliando, né, o paciente durante a utilização de heparina. Em relação aos inibidores diretos da trombina, nós temos dois fármacos que fazem parte da classe das iridinas. Então, as iridinas, elas foram descobertas através do sanguessuga. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas o sanguessuga, ele ativa nessa região, quando ele está sugando o sangue, ele libera substâncias para que não ocorra coagulação do sangue daquela região. Então, foi feito um estudo e descobriu que ele produzia, né, as iridinas, que é uma classe aí de anticoagulantes. E, atualmente, nós desenvolvemos dois tipos de anticoagulantes provenientes dessas iridinas, que é o lepirudina e também a
bivalirudina. A lipirudina, ela vai ligar-se de forma irreversível à trombina, no sítio ativo e no sítio catalítico. Vai ser usada para pacientes que têm HIT, que é aquela doença induzida pela heparina, que é a trombose induzida pela heparina, e também vai ser preciso avaliar o tempo de sangramento, o tempo de tromboplastina parcialmente ativada. Então, geralmente esse tempo de tromboplastina, TTPA, né? Ele é de 24 a 40 segundos. Então, nós, na área clínica, avaliamos esse tempo para ver se esse fármaco não está, né, atrapalhando muito a coagulação. Tem que diminuir, mas se diminuir muito, também a pessoa pode ter sangramento. Já a bivalirudina, ela vai ser utilizada em pacientes que sofreram alguma intervenção coronariana, então passaram por cirurgia. É indicado inicialmente uma utilização com bolos intravenosos, olha que nome chique. O que é isso? O que é esse bolos intravenoso? É quando você faz a aplicação da medicação diretamente na veia e demora aí mais ou menos 1 minuto para fazer essa aplicação. Geralmente o enfermeiro ele já faz direto com a seringa, bem devagar, é claro, né, para não aplicar tudo de uma vez, mas demora aí mais ou menos 1 minuto. Depois que a gente faz esse bolos intravenoso, faz-se infusão nas próximas aplicações, que é daí a diluição desse fármaco numa bolsa de soro, né? E ele vai vai sendo aplicado, aí demora 30 minutos, 1 hora, depende, é claro, de cada caso, tá? Então, essa diferença eu até achei interessante falar para vocês, porque muitas vezes vocês vão ouvir falar bolos intravenosos, seguido de infusão. É muito comum chegar à prescrição do médico assim, tá? Como efeito colateral, é claro, pode causar sangramento e também reações de hipersensibilidade. Os inibidores ativos por via oral, eles são praticamente 2 fármacos. O etoxalato de dabigatrana e o rivaroxabana. Então, esse etoxalato de dabigatrana, ele é um profármaco. Após a ingestão, ele vai ser ativado e ele vai inibir a síntese das enzimas proteases. Essas enzimas é que vão clivar as proteínas responsáveis pela formação dos fatores. Então, quando ele inibe essas enzimas, ele acaba inibindo a trombina. E isso faz com que não ocorra a formação aí dela, não tendo a formação do coágulo e também da trombose, digamos assim. Já a rivaroxabana, ela vai atuar inibindo seletivamente o fator 5A e como efeito colateral dela, nós temos náuseas. Os 2 fármacos, eles podem causar sangramento e anemia, tá? Então, são os efeitos colaterais desses inibidores ativos por via oral. A varfarina é um dos fármacos mais utilizados como anticoagulante, tá? Então, é o fármaco mais vendido dessa classe. Por quê? Ele atua como antagonista da vitamina K. E por que ele atua como antagonista da vitamina K? Ele tem uma semelhança estrutural muito parecido com a vitamina K. E ele acaba competindo com essa vitamina lá na enzima redutase. Essa enzima aqui, ó, VKORC.
C1. Essa enzima, ela ativa a vitamina K para formar os fatores. Se nós temos uma inibição dessa enzima, nós não teremos a formação dos fatores. Então, lembram-se, a vitamina K é responsável pelo fator 2, pelo fator 7, pelo fator 9 e pelo fator 10. Se nós não temos a vitamina K, ela não vai ser, se ela não é ativada, não tem a formação desses fatores. Uma característica interessante, extremamente importante de saber esse medicamento, é que ele demora muito tempo, alguns dias, para começar a fazer efeito. Por quê? Nós já temos alguns fatores pré-formados no organismo, tá? Então, para ele ter o efeito total, ele demora alguns dias. Ele começa a fazer efeito 6 horas após a utilização, porque ele inibe a formação do fator 7. Então, ele inibe, começa a ter uma ação, mas não é tão boa ainda. Ele vai ter uma ação boa, assim, uma ação que em todos os fatores, a partir de 60 horas, mais ou menos, que nós vamos ter a formação de novos fatores 2 ali, tá? Então, novos fatores 2 teriam que estar atuando, porque não vai ter mais a formação, porque a varfarina vai inibir essa formação. É claro, a varfarina é um medicamento que vai interferir muito em relação à vitamina K, então nós precisamos fazer exames hematológicos frequentemente quando fazemos utilização desse medicamento. A varfarina, ela é absorvida rapidamente e completamente após a administração oral. Ela vai se ligar fortemente à albumina plasmática e por isso o tempo de meia-vida dela vai ser maior. Ela é metabolizada pelo fígado, pelo citocromo 2C9 e o pico de concentração dela após a ingestão demora mais ou menos 1 hora. Um detalhe importante, a varfarina ela atravessa a placenta e não deve ser administrado nos primeiros meses da gravidez, porque ela é teratogênica, e também não deve ser administrado nos últimos estágios da gravidez, porque ela pode causar hemorragia intracraniana no feto durante o parto. Então, tem que ter o cuidado, pessoal, porque ela não pode ser administrada. Então, né, muitas vezes, antes do parto, se chegar uma prescrição dessa para vocês, vocês têm que conversar com um médico para ver se não teve uma prescrição aí equivocada, tá? Alguns fatores podem potencializar os anticoagulantes orais. Entre esses fatores, nós temos a doença hepática, que interfere na síntese dos fatores de coagulação, e isso pode fazer com que os anticoagulantes tenham efeito. Nós não temos fatores de coagulação, então ocorre um aumento na anticoagulação do nosso organismo e, consequentemente, nós podemos ter hemorragia. Outra condição é a alta da taxa metabólica. Então, por exemplo, quando nós temos febre, pode aumentar o efeito dos anticoagulantes, também porque eles estão sendo metabolizados mais rapidamente. E isso também pode levar a uma hemorragia, por exemplo. Em relação aos fármacos, nós temos alguns fármacos que interferem potencializando os anticoagulantes. Os fármacos que inibem o metabolismo hepático dos anticoagulantes, e isso vão fazer com que esses anticoagulantes fiquem mais tempo no organismo, por exemplo, como o cotrimoxazol, ciprofloxacino, que é um antibiótico, metronidazol, que também é antibiótico, a amiodarona, que vocês já conhecem, a gente já falou na aula passada, e também alguns antifúngicos. Nós temos fármacos que inibem
a função plaquetária, como por exemplo a aspirina, os AINES, que são os anti-inflamatórios esteroidais, que nós vamos falar em uma próxima ocasião, e alguns antibióticos, como por exemplo o moxalocatam e a carbamazepina, que podem também aumentar aí o efeito dos anticoagulantes, porque eles inibem a função plaquetária. Nós temos fármacos também que deslocam a varfarina do seu sítio de ligação com a albumina, ou seja, eles competem com a albumina e a varfarina fica liberada mais facilmente no organismo. Lembrando que os fármacos que estão livres é os que estão tendo ação. Os que estão ligados com a albumina não estão tendo ação. Então, se eles competem, deslocam, liberam a varfarina, ela vai ter uma ação mais rápida, vai aumentar, vai potencializar o seu efeito. Entre esses fármacos, nós temos os AINES e também o hidrato cloral. Nós temos fármacos ainda que inibem a vitamina K, né, e reduzem essa vitamina K, como por exemplo a cefalosporina, e isso faz com que ocorra inibição nos fatores. E temos fármacos que diminuem a disponibilidade da vitamina K, como por exemplo os antibióticos de amplo espectro de ação e algumas sulfamidas. Quando tem diminuição na disponibilidade, vai ter uma diminuição nos fatores de coagulação e, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição na coagulação sanguínea também. E é claro que nós vamos ter fatores que vão diminuir o efeito dos anticoagulantes orais, como, por exemplo, o estado fisiológico da pessoa. Nós podemos ter, dependendo do estado fisiológico ou de alguma doença, um aumento na produção de fatores coagulantes. E isso faz com que o fármaco não consiga ter o efeito desejado. Nós temos um aumento, por exemplo, nessa síntese durante a gravidez. Então, durante a gravidez, vai aumentar os fatores coagulantes. Por quê? Caso ocorra um deslocamento, né, um descolamento de placenta ou alguma outra problema com o feto, nós vamos ter um estoque de fatores coagulantes. E, né, como sempre falo para vocês, o nosso organismo ele é muito inteligente, então ele vai tentar se precaver de um problema por causa de falta desses fatores. Então, tem um aumento durante a gravidez. Nós também vamos ter uma menor degradação dos fatores coagulantes quando tem-se hipotireoidismo, ou seja, os fatores coagulantes eles vão ficar trabalhando por mais tempo. E isso faz com que os anticoagulantes tenham um menor efeito. Em relação aos fármacos, nós temos vitamina K, né, que é proveniente de dietas parenterais ou até mesmo de preparações vitamínicas que vão atuar aumentando os fatores coagulantes, né? Então, quando nós temos um aumento do consumo de vitamina K, pode estar interferindo no efeito anticoagulante. Ele vai estar tendo efeito? Vai. Mas a vitamina K vai estar em maior concentração, vai competir e vai conseguir atuar lá na nossa enzima. Nós também temos fármacos que induzem a enzima P450 hepática. Isso faz com que ocorra um aumento na degradação de varfarina. Então, se tem aumento da degradação, nós vamos ter um aumento na eliminação. Esses fármacos que atuam assim são o antibiótico rifampicina e a carbamazepina, que vocês já conhecem. Outro fármaco que pode atuar são os fármacos que se ligam à varfarina no intestino. E também são os fármacos que atuam lá inibindo os nossos sais biliares, tá? Então, vai reduzir a absorção, como, por exemplo, a colestiramina, que a gente já falou sobre ela na aula passada.
Em relação aos fármacos antiplaquetários, eles são usados para prevenir a agregação plaquetária inadequada, que ocorre frequentemente na arteriosclerose. Ou seja, são fármacos utilizados nos trombos brancos. Nós temos os antiplaquetários e os fibrinolíticos, que a gente já vai falar. Mas esses são um dos principais fármacos. E eles vão ser indicados para quando a pessoa tem algum problema cardíaco ou uma produção já aumentada de colesterol. Então, nós utilizamos esses antiplaquetários como medicamento preventivo. Então, provavelmente, se você tem um pai ou a tua mãe ou vó que tem colesterol alto, ela vai tomar algum dos medicamentos que eu vou falar agora para vocês. Mas antes da gente falar sobre esses fármacos, vamos ver como que ocorre a agregação plaquetária. Então, nós temos a formação de uma placa arteriosclerótica, que pode ocorrer um rompimento. Quando ocorre esse rompimento, nós vamos ter a adesão de plaquetas na superfície trombogênica. Essa adesão leva à ativação de novas plaquetas, geração do ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai estimular a produção de endoperóxidos cíclicos, e nós vamos ver, por exemplo, que a aspirina, que é um dos medicamentos mais utilizados, vai atuar nessa produção, inibindo essa produção. Depois, esses endoperóxidos cíclicos vão estimular a síntese do tromboxano A2. Esse tromboxano A2 estimula a expressão de receptores GP2B e 3A. Esse GP é glicoproteína, tá, pessoal? Glicoproteína 3B, 2B e 3A. Essas glicoproteínas, elas vão, então, fazer ligação de plaquetas adjacentes em função da ligação do fibrinogênio com os receptores de glicoproteína 2B e 3A, e então nós vamos ter a formação de plaquetas. Então, precisamos aí de várias ativações para que essa ligação de plaqueta ocorra, mas ela é ativada por plaquetas que se aderiram a essa placa arteriosclerótica, tá? Quando nós temos a síntese aqui do tromboxano A2, ele vai estimular a liberação de adenosina bifosfato, que também vai estimular a expressão dos receptores da glicoproteína 2B e 3A. A ativação de plaquetas também faz essa liberação, e a ativação de plaquetas faz com que ocorra a exposição de fosfolipídios ácidos, também faz com que ocorra processos de coagulação e formação de trombina. A formação de trombina ativa mais plaquetas e também faz com que ocorra a expressão das nossas glicoproteínas. Então, pessoal, aqui uma coisa super interessante. Vejam que da onde vem essa informação vai cair aqui na expressão de receptores de glicoproteína 2B e 3A. Então, nós vamos ter fármacos que vão atuar aqui também, tá? Então, vamos ver como é que esses fármacos vão atuar. E vamos começar falando sobre a aspirina, ou ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico a gente toma para dor, para febre, geralmente um adulto, 500 miligramas, tá? Adulto. Criança, 100, AS infantil.
Quando nós vamos tomar esse medicamento com ação antiplaquetária, a concentração deve ser de 75 a 100 miligramas. Então, vocês vão ver aí, provavelmente, alguém da casa de vocês utiliza essa aspirina infantil na hora do almoço, né, para diminuir essa agregação plaquetária. Por quê, pessoal? E eu já vou pular para os efeitos adversos dela antes de falar aí do efeito, né, farmacológico. A aspirina, ela pode causar diversos distúrbios gástricos. Uma coisa que pode acontecer quando nós consumimos muita aspirina é sangramento gástrico. Por isso, é indicado na concentração de 75 a 100 miligramas para esse efeito antiplaquetário. A aspirina, então, ela atua inibindo o ciclo oxigenase. Esse ciclo oxigenase é responsável pela formação dos endoperóxidos cíclicos. Então, ela atua inibindo esses endoperóxidos cítricos de forma irreversível. Inibe, então, a formação do tromboxano plaquetário A2 e reduz a trombose. Mas vocês viram que tem como pular algumas etapas, não precisa passar por esse tromboxano A2 para formar a plaqueta. Mas quando nós temos essa inibição, já ajuda muito, porque não vai ter a formação plaquetária tão elevada. Vai continuar tendo plaquetas, mas não em tanta concentração. É indicado para pacientes com alto risco cardiovascular. Como eu falei para vocês, pacientes que têm colesterol alto, que têm problemas cardíacos, é bem comum. Vocês vão ouvir o pessoal falar assim: ah, a gente usa para afinar o sangue a aspirina. Não é para afinar o sangue, pessoal. É para inibir a agregação plaquetária, tá? Então, não vamos errar mais isso. O dipiridamol é um outro fármaco que atua como antiplaquetário. Ele inibe essa agregação plaquetária de várias maneiras. Vai inibir a fosfodiesterase, vai fazer bloqueio da captação de adenosina pelas hemácias, vai inibir a síntese do tromboxano A2 e também vai atuar aí diminuindo assim a agregação plaquetária. Pessoal, outro detalhe que pode ser que eu tenha deixado até meio assim no ar. Ele não inibe a formação de plaquetas. Nenhum antiplaquetário inibe essa formação. Eles vão inibir a agregação plaquetária, tá? Tem-se agregação ainda em algumas regiões? Sim, mas em menor concentração. Por isso, pode-se ter hemorragia quando faz a utilização desses medicamentos. O dipiridamol ainda pode causar tontura, cefaleia e distúrbios gastrointestinais. Não causa sangramento, mas pode causar náusea, vômito, essas coisas assim. Nós temos também os antagonistas dos receptores de adenosina, principalmente do P2Y. Ele vai inibir a agregação plaquetária induzido por adenosina através da inibição irreversível desses receptores. Como fármacos dessa classe, nós temos a ticlopidina, que é pouco utilizado porque ela pode causar neutropenia, que consiste na redução de neutrófilos, e também pode causar trombocitopenia, que é uma diminuição no nível de plaqueta. Então, por isso, nós não utilizamos mais ela na clínica tão frequentemente. Então, é pouco utilizado. Outro fármaco que tem essa função é o clopidogrel, que eu acho que é o mais vendido dessa classe, e o prasugrel, tá? Que também é bem indicado.
E nós temos os antagonistas do receptor da glicoproteína 2A3A. Essa classe vai ter uma atuação muito boa. Por quê? Porque ela vai inibir várias vias de ativação das plaquetas. Lembram lá que eu mostrei para vocês? Até dei ênfase nessa parte. É administrado por via intravenosa e nós temos aí como fármacos dessa classe o ABCixamab, a tirofibana e a epitifibatiba. Nossa, que nome difícil, né? Eu sei, pessoal, tem uns nomes bem complicados aí como fármacos e eu sempre passo para vocês os nomes genéricos, digamos assim, né? O nome da substância química. Porque vocês vão pegar muita substância, pelo nome da substância química é mais fácil a gente saber o efeito, né? Porque tem muito medicamento aí de referência similar que pode acontecer aí de causar alguma confusão. Então, por isso eu gosto de colocar sempre a substância química nos nossos slides, tá? Nas nossas aulas. E nós temos fármacos que são conhecidos como fibrinolíticos. Eles vão interferir na produção de plasmina. Nós temos fármacos que interferem aumentando a produção, que são esses que eu coloquei aqui. E nós temos um fármaco que interfere inibindo a produção. Eu vou falar para vocês no próximo slide. Então, os que aumentam a produção de plasmina vão promover a lise da fibrina e, consequentemente, dissolução do trombo. Nós temos esses 4 fármacos que são os mais utilizados: streptokinase, alteplase, duteplase e reteplase. Então, o que acontece quando nós temos uma placa arteriosclerótica? Nós temos a formação do trombo e o trombo ele começa a produzir produtos que vão degradar a fibrina para degradar esse trombo, porque não é ideal a gente ter esse trombo. Normalmente o organismo vai atuar assim, mas muitas vezes o nosso organismo ele produz aí o plasmogênio. Esse plasmogênio ele estimula a plasmina e essa plasmina, por sua vez, estimula esses produtos de degradação de fibrina para auxiliar na degradação desse trombo. Nós temos um medicamento que atua estimulando a plasmina, como eu falei para vocês, que são os agentes fibrinolíticos, estimula a plasmina e estimula essa degradação do trombo. Só que durante essa retirada do trombo, o que pode acontecer? Um sangramento bem severo, porque está tirando ali, então você pode ter aqui um rompimento da artéria. Se isso acontecer, nós podemos utilizar um outro agente fibrinolítico, que é o ácido tranexâmico. Esse ácido inibe a formação de plasmina e vai inibir a retirada desse trombo e consequentemente, também auxilia na diminuição do sangramento, tá? Os agentes antiplaquetários, eles vão inibir a adesão, ativação e agregação plaquetária, e os anticoagulantes, como a gente viu, vários aí, né? Eles vão atuar inibindo a ativação dos fatores de coagulação. Então, esse slide mesmo assim é um resumo do que a gente viu, como mais ou menos funciona a nossa agregação plaquetária, principalmente na placa arteriosclerótica. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu sei que são bastante fármacos, bastante nomes complexos, mas se lembrem, a gente precisa saber sempre dos principais. Por isso eu sempre falo para vocês, né? Esse fármaco é o principal dessa classe. A gente tem vários fármacos, né? Principalmente quando vamos para o hospital, a gente vai conhecer alguns outros, né? Mas eu sempre tento colocar para vocês os principais. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse.
Tô com saudade aí das nossas aulas presenciais. Um bom final de semana. Vou deixar uma listinha de exercício bem curtinha, mas bem interessante para vocês fazerem. E até a próxima. Um abraço!